Esta, como os senhores sabem, não é uma sessão qualquer. É uma sessão solene, possui forma sacramental, só pode ser convocada pelo presidente da Casa, após devida autorização de todas as lideranças, e esta sessão solene foi autorizada por unanimidade e está sendo registrada não só nos anais da Casa, como transmitida pela TV Assembleia ao vivo e será reprisada no domingo. Nós vamos nominar as autoridades aqui presentes. Iniciaremos com as 4 que se encontram à mesa e, posteriormente, no decorrer da sessão, vamos lendo as inúmeras importantes autoridades que compareceram ao evento. São Paulo hoje tem um congestionamento de 190 quilômetros e que, portanto, está dificultando a chegada ainda dos ônibus a caminho. Rodrigo César Cardoso, grande mestre do Estado de São Paulo, da Ordem de Molay. Alberto Mansur, fundador da Ordem de Molay no Brasil e grande mestre honorário do Supremo Conselho da Ordem de Molay. Vitor Ortiz Pinelli, mestre conselheiro do Estado de São Paulo, da Ordem de Molay. E o deputado estadual Bruno Covas, atualmente, para orgulho de todos nós da Casa, secretário estadual do Meio Ambiente, autor do projeto que instituiu o Dia do Demolay no Estado de São Paulo e quem vinha convocando e presidindo as sessões solenes em homenagem a esta data. Convido todos os presentes nesse momento, em que se realiza a sessão solene com a finalidade de comemorar o Dia do Demolay, para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar, sob a regência do estimado subtenente PM Aguiar.
Agradecemos a Polícia Militar, a banda que executou o hino nacional. Cumprimentamos todos em nome do subtenente PM Aguiar. E, meu querido Aguiar, só em cerimônias mesmo da Polícia Militar podemos testemunhar o hino cantado com tanta vibração como a dessa sessão. Muito obrigado, uma boa noite. O deputado do Rio de Janeiro, André Correia, tem o prazer de convidá-los para a sessão solene em homenagem ao Dia do Demolei, no dia 28 de março, às 18h30, no plenário Barbosa Lima Sobrinho, Palácio Tiradentes, Rio de Janeiro. Antes de passarmos a palavra, representando a matriarca estadual da Ordem das Estrelas, passaremos algumas informações da Ordem Demolei, lembrando que o evento é transmitido pela TV Assembleia. A Ordem Demolei é a maior organização juvenil do mundo, de fins filosóficos, filantrópicos e sem fins lucrativos, já tendo iniciado mais de 2.500.000 jovens. Fundada em 18 de março de 1919 em Kansas City, Missouri, Estados Unidos, tem como objetivo formar jovens de 12 a 21 anos de idade, melhores cidadãos e líderes, através do desenvolvimento e fortalecimento da personalidade, e enfatizando virtudes indispensáveis para a boa conduta social. Seu patrono, Jacques Demolei, foi expedicionário das cruzadas no século XIV. Acabou queimado no poste por não trair seus irmãos e seguidores. A Ordem Demolei tem como base o espírito de fidelidade, liderança, responsabilidade e busca de um ideal, um mundo mais digno e justo para todos, sem distinções. Os ensinamentos da Ordem orientam seus membros a se dedicar à felicidade de seus semelhantes, porque esse sentimento de solidariedade os faz irmãos. Nela, o jovem é encorajado a se expressar e fazer suas opiniões conhecidas, falar com outros jovens e discutir problemas comuns à juventude. Quanto mais isto se intensifica, os países do mundo inteiro ficam mais próximos uns dos outros, ligando-se através dos jovens demoleis que desenvolvem as 7 virtudes cardeais de um demolei: amor, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, amizade, fidelidade, pureza e, como podemos aqui atestar, patriotismo. Atualmente, a Ordem Demolei está presente em 13 países, dos quais podemos destacar Brasil, Estados Unidos, Austrália, Itália e Alemanha. Nos Estados Unidos, me confidenciava um fato que para mim era desconhecido: Bill Clinton, um importante membro iniciado pela Ordem Demolei. A Ordem Demolei tem o poder de alistar jovens de bons princípios e transformá-los em líderes, dando-lhes ensinamentos e leis diárias para dirigir os rumos de suas vidas e até de sua nação. Cada novo Demolei é um líder em potencial, falta-lhe apenas o devido treinamento. Para adentrar a esta grandiosa organização de jovens é necessário, sobretudo, crer em um Deus, independentemente de religião. No entanto, vale ressaltar que a Ordem Demolei não é uma religião. Os baluartes da Ordem são a defesa das liberdades. Primeira, religiosa, representada pelo livro sagrado. Civil, representada pela bandeira nacional. Intelectual, representada pelos livros escolares. Estabeleceu-se oficialmente no Brasil no dia 16 de agosto de 1980, com a fundação do capítulo Rio de Janeiro número 1, na cidade do Rio de Janeiro. Mas foi em 21 de abril de 1985, por ocasião da assinatura de um tratado, que a Ordem alcançou sua emancipação e independência, com a fundação do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, entidade federativa composta por 27 grandes capítulos estaduais,
encarregada de administrar a ordem em território nacional. O tratado foi assinado pelos dois grandes mestres presidentes, Alberto Mansur, Brasil, e Don Wright, Estados Unidos. Desta forma, junto com os Estados Unidos, Filipinas e Austrália, o Brasil e agora o Paraguai formam o seleto grupo países com supremos conselhos independentes. Hoje, há cerca de 650 capítulos de Molay, 120 conventos de cavaleiros, 80 cortes de chevalier e um preceptório da Legião de Honra. Há mais de 70 mil membros iniciados no Brasil. Assim prescreve a ética de um Demolay. Serve a Deus, honra todas as mulheres, ama e honra seu país, é honesto, é leal a ideais e amigos, executa trabalhos honestos, é cortês, é sempre um cavalheiro, é um patriota, tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. Sempre permanece inabalável a favor das escolas públicas, é o orgulho de sua pátria, seus pais, sua família e seus amigos. A palavra de um Demolay é tão válida quanto a sua confiança. Por preceito e exemplo, deve manter os elevados níveis aos quais ele se comprometeu. Nas duas estrofes que mais causam confusão no hino nacional, Brasil de um sonho intenso e depois Brasil de amor eterno, esteja talvez uma síntese da própria história da Ordem de Molay. Primeiro se sonha intensamente, para em seguida se amar por toda a eternidade. Passamos agora a palavra à senhora Érica Alcântara Zanuto, representando a matriarca estadual da Ordem das Estrelas do Oriente, doutora Maria Elisa de Castilho Manfré. Tem a palavra a senhora Érica Alcântara Zanuto. Boa noite. Boa noite a todos. Todos nós gostaríamos de ver o Brasil mais evoluído, mais fraterno e amadurecido. Todos nós queremos um mundo melhor para as gerações vindouras. Isso nos faz pensar, o que estamos construindo? O que vamos deixar para a nossa família e nossa sociedade? Acreditamos que nosso maior legado e o que o Brasil e o mundo mais precisam são de bons homens, bons cidadãos, líderes de bem. Nós, da Ordem da Estrela do Oriente, no qual eu represento o capítulo Presidente Jânio Quadros, número 27, estamos empenhados nessa importantíssima missão para termos um mundo mais justo e equilibrado. Temos e teremos o orgulho de dizer, quando formos chamados ante ao Pai Celestial, que ajudamos na formação de líderes de bons princípios e caráter. Assim como temos essa responsabilidade, esses jovens se dedicam com fervor e devoção a este ideal e sabem da responsabilidade que têm. E, no mesmo espírito de conduta e ética moral de Jacques de Molay, se espelham e se apoiam. São e serão sempre nossa esperança para um futuro melhor, pois nele eles não desistem jamais. A Ordem da Estrela do Oriente é uma organização iniciática da natureza paramaçônica, fundada em 1850 por Robert Morse, grão-mestre do estado de Kentucky, que tem por objetivo, através de seus trabalhos ritualísticos, ressaltar os valores morais, espirituais, edificar caráter, educar, fazer caridade e servir ao próximo. Dela fazem parte homens, mestres maçons e mulheres, mães, esposas, filhas, viúvas, netas, filhas adotivas, cunhadas, sobrinhas, irmãs, sogras, noras, avós e bisavós de mestres maçons. Meus queridos sobrinhos, parabéns pelo dia de vocês. A presidência concede agora a palavra à senhora Vivian Tonheiro, Miss Filha de Jó, pela Ordem Internacional das Filhas de Jó. Boa noite a todos. É com muita honra que estou aqui hoje,
representando as filhas de Jó do estado de São Paulo, para homenagear esta ordem que tanto contribui para a integridade dos jovens. Desenvolvendo a liderança, cidadania e fraternidade, a Ordem Demolei baseia-se em 7 virtudes: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Diante desses valores, nós, filhas de Jó, consideramos este 18 de março, dia do Demolei, um merecido reconhecimento não somente pelos princípios, como também pelas atividades sociais regularmente realizadas. Parabéns, grandes Demoleis. Parabéns por serem exemplos para a nossa sociedade e dividirem conosco a esperança de um mundo melhor. Muito obrigada. A presidência concede a palavra ao senhor Bernardo Berro, presidente da Associação Alumni. Excelentíssimos senhores deputados estaduais, Bruno Covas e Fernando Capês, figuras estas nas quais eu saúdo todos os demais presentes na mesa diretora, meus queridos irmãos, tios, tias, filhas de Jó, convidados. Boa noite a todos. Hoje recordamos o dia da morte de nosso herói mártir. E neste dia, mais um dia Demolei do estado de São Paulo, venho lhes falar sobre a palavra escolha. Escolher entre macarrão e carne é fácil. O que não entendemos é que fazemos escolhas a todo momento. Preciso escolher onde estudar, escolher onde trabalhar, escolher onde viver, morar. Só não escolhemos onde ou quando morrer. Jacques Demolei fez uma escolha muito tempo atrás. E por estarmos aqui hoje, tenho a certeza de que ele fez a escolha certa. Aquilo que diferencia um Demolei de um jovem qualquer de nosso país e do mundo, é que ele escolheu aprender a viver. Através das virtudes que dentro de nossa ordem aprendemos. Não precisamos citá-las, mas temos que entender que precisamos vivê-las. Vivê-las constantemente, a cada dia, a cada momento e em qualquer lugar pelo qual passamos. O período que passamos como Demolei ativo, dos 12 aos 21 anos, nos instrumentaliza, nos prepara, para quando chegarmos à maioridade, podermos colocá-las em prática. Não somente após os 21 anos, mas também durante esse período e para o resto de nossas vidas. Afinal, uma vez Demolei, sempre Demolei. Nós, senhores Demoleis, da Associação Alumni 9 de Julho do Estado de São Paulo, através de mim, Raul Gropo, Tiago Bariani, Rafael Filipim e Felipe de Lelo, a diretoria do Estado de São Paulo, temos o dever de agradecer a nossa pujante, já diria o Raul, Ordem Demolei, pela construção do caráter de milhares de jovens que hoje, senhores, desbravam o mundo através do seu trabalho, através da sua família, através dos seus amigos, como bandeirantes conquistando o seu espaço. Dizendo isso, cito um vivo e vibrante poeta e faço de suas palavras as minhas quando as digo. A vida que eu quis para mim deve ser como a vida de um pássaro, voar num céu sem fim, conquistando o meu espaço. E é isso que espero, que possamos voar como pássaros pelo nosso Brasil, espalhando o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo, através de nossas atitudes, escolhendo sempre o caminho do bem. A escolha de lutar é nossa, buscando a verdade, lutando pela justiça, assim chegando a conquistar uma sociedade mais igualitária. Eu escolhi ser Demolei, e jamais em minha vida me arrependerei disso. Tente
viva, porque a nossa vida não passa de uma simples tentativa. Boa noite. A presidência concede a palavra ao senhor Vitor Ortiz Pinelli, mestre e conselheiro estadual do grande capítulo do Estado de São Paulo da Ordem Demolei. Excelentíssimo senhor deputado estadual e secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas. Excelentíssimo senhor deputado estadual Fernando Capês, figuras essas nas quais eu cumprimento todos os demais presentes da mesa diretora. Meus queridos irmãos, tios, demais convidados e telespectadores, boa noite. Com muita honra, alegria e responsabilidade, falo em nome de todos os jovens da maior organização fraternal juvenil do mundo, a Ordem Demolei Paulista, que comemora hoje o seu dia no estado de São Paulo. Fundada em 1919 na cidade de Kansas, nos Estados Unidos da América, pelo maçom Frank Sherman Land, e trazida ao Brasil no ano de 1980 pelo também maçom Alberto Mansur, é uma instituição para jovens do sexo masculino com a idade entre 12 e 21 anos, que tem como objetivo guiá-los nos caminhos da boa conduta, honestidade e cidadania, a fim de preparar para a nossa sociedade novos líderes e melhores cidadãos. Quando a Ordem Demolei foi fundada no Brasil, ser o que somos hoje era apenas um sonho. Sonho esse que começa a dar início a uma nova realidade. Jovens se interessam pela política pública de seu país como já não víamos mais. Se empenham em manter os princípios da boa cidadania, mesmo quando hoje são deturpados muitos dos valores que impõe a nossa sociedade. Em todas as mais de 90 cidades em que existe a Ordem Demolei nesse estado, exercemos a cidadania junto às nossas comunidades. Somos referência na América Latina no cadastramento de medula óssea e combate ao câncer, sendo a organização voluntária que mais realizou cadastros na história desse país. Fundamentamos nossos ideais em bons valores. Valores esses que na sociedade atual, infelizmente, não são os mais cobiçados entre os jovens. Que em nossa ordem vai muito além de nossos rituais, da liturgia dos cargos, pilares para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Conveniente estarmos na casa do povo paulista, sede do poder legislativo de nosso estado, centro das decisões que construirão o presente e darão rumo ao futuro do povo e da sociedade paulista. Local ao qual os valores em que se baseiam nossa ordem são fundamentais para que se efetive dignamente essas finalidades. Meus irmãos, lembremos aqui, agora, de nossas obrigações como líderes que buscamos ser, de nossas obrigações em sempre servir a sociedade muito antes de servir-se dela, de nos empenharmos para que nossos princípios ecoem por este estado e por este país, influenciem nossa sociedade e suas consequências proporcionem a manutenção dos seus bons valores. Nossos ideais são a esperança para o melhor futuro de nossa nação. Portanto, que o Dia Demolei de hoje, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, não seja apenas uma data comemorativa, mas que também nos ambientemos. Pois em um futuro não tão distante, estaremos presentes em cada um dos assentos que aqui estamos, não apenas para comemorar mais uma data, 18 de março, mas para assim lembrarmos do porquê temos um Dia Demolei para comemorar. Exercendo nossas funções de líderes, como representantes do povo, lutando pela honestidade e integridade do sistema político de nossa nação, para colocarmos em prática os nossos princípios, lutando pelo bem-estar do sistema público de ensino, pelo direito de todos a uma boa educação, pois, se hoje, como jovens futuro do país, continuarmos engajados a esses princípios, lograremos o êxito. Nossa esperança se tornará realidade e construiremos um melhor futuro para a nossa pátria
e o seu bem-estar. Muito obrigado. Vamos também nominar demais autoridades que estão aqui presentes. Grande mestre da Ordem de Molay do Rio de Janeiro, Paulo Heitor Guglielmo. Grande mestre do Estado de Santa Catarina, Rafael Maier da Silva. Grande secretário da Ordem de Molay de Santa Catarina, João Fernando Aldana. Grande mestre adjunto do Estado de São Paulo, Fábio Brissotti. Segundo grande mestre adjunto do Estado de São Paulo da Ordem de Molay, Eduardo Micieluc. Tesoureiro executivo do grande capítulo do Estado de São Paulo, Fábio Alexandre Gomes. Secretário executivo da Ordem de Molay no Estado de São Paulo, representando o grande secretário de organizações paramaçônicas do Grande Oriente de São Paulo, Lauro Fabiano de Souza Carvalho. Grão secretário adjunto das paramaçônicas da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, Álvaro Tavares Gomes de Souza. Grande secretário de entidades paramaçônicas, representando o grão-mestre da Grande Oriente Paulista, Paulo César Dias Carneiro. Vivian Tonheiro, Miss Filha de Jó, representando a Ordem Internacional das Filhas de Jó, que teve a palavra. Érica Alcântara Zanuto, representando a matriarca estadual Ordem das Estrelas do Oriente, doutora Maria Elise Castilho Manfré, e do Clube de Mães do capítulo Luz do Oriente de São Caetano. Bernardo Berre, presidente da Associação Alumni 9 de Julho, todos que tiveram a palavra. Valdenir Aparecido Domingues, presidente do Conselho Consultivo do capítulo Responsabilidade e Saber, número 431 de Itápolis, São Paulo. Paulo Linhares Sobrinho, da augusta e respeitável Loja Simbólica Luz do Oriente 2140. Orlando Pereira Lima Sobrinho, da augusta e respeitável Loja Maçônica Luz do Oriente, número 2140. Paulo Guilherme Varotti Pereira, grande secretário adjunto de assuntos da Ordem de Molay, Loutons e entidades paramaçônicas da Grande Oriente Paulista. Leonardo Queiroz Leite, da Juventude do PSDB de Franca. Omar Fortunato Pereira, da augusta e respeitável Loja Simbólica Luz do Oriente 2140. Luiz Felipe Dias Fará, representando nosso querido e estimado colega deputado Salim Curiati, decano desta casa. Enviaram também cartas cumprimentando a todos pela comemoração nessa sessão solene do dia Ordem de Molay. Senhor secretário de Estado da Cultura de São Paulo, Andréa Matarazzo. Senhor Sidney Stanislau Beraldo, secretário-chefe da Casa Civil, Estado de São Paulo. Dr. Edson Simões, muito digno presidente do Tribunal de Contas do município do Estado de São Paulo. Excelentíssimo desembargador federal Roberto Haddad, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E o excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, agradece o convite para participar e envia cumprimentos extensivos a todos os organizadores e participantes, com votos de sucesso à iniciativa. Evento, portanto, prestigiadíssimo. A presidência tem a honra de conceder a palavra agora ao senhor Rodrigo César Cardoso, grande mestre do grande capítulo do Estado de São Paulo, da Ordem de Molay. Excelentíssimo deputado, senhor Fernando Capês, presidente desta sessão. Excelentíssimo deputado e secretário, irmão Bruno Covas, precursor do projeto do Dia de Molay estadual nessa casa. Irmão Clóvis Messias, grande parceiro nesses últimos tempos. Irmão Alberto Mansur, fundador de nossa ordem em território nacional e grande mestre honorário do Supremo Conselho da Ordem de Molay para o Brasil.
sobrinhas filhas de Jó, irmãs da Ordem das Estrelas do Oriente, irmãos maçons aqui presentes, amados irmãos da Ordem Demolê Paulista, queridos visitantes, boa noite. Venho aqui representando maçonicamente mais de 30 mil jovens iniciados em nossa Ordem Demolê Paulista. Estou como grande mestre do grande capítulo do Estado de São Paulo da Ordem Demolê, locomotiva deste país, e é uma honra poder dizer a todos que fui e sou um Demolê. O grande capítulo de São Paulo é hoje a maior instituição juvenil do mundo. São 98 capítulos espalhados nesse estado bandeirante. São mais de 3.500 jovens ativos, de 12 a 21 anos, atuando nessa sociedade. Somos responsáveis por 10% de todo o cadastramento de doadores de medula óssea em todo o território nacional. E graças a esse nosso trabalho, no dia 22 de agosto de 2010, foi inaugurado no Hospital do Câncer de Barretos a recepção chamada Ordem Demolê. Com essas campanhas, já salvamos muitas vidas em nosso país. Estamos prestes a conseguir doar um ônibus para este hospital, onde os enfermeiros terão total qualidade em suas viagens e as coletas não correrão o risco de se perder no caminho devido à refrigeração inadequada. Convoco a todos os demolês deste grande capítulo e convido a todos os governantes presentes a ajudarem nessa campanha. Cada capítulo, em sua cidade, tem realizado muitos eventos. Destaco aqui o capítulo Responsabilidade e Saber, de Itápolis, que conseguiu doar 250 bicicletas para crianças de escolas públicas, em um dia de muito divertimento para toda a sociedade local. Hoje temos uma excelência em nossos trabalhos. Em 2009, conquistamos a ISO 9000, demonstrando e garantindo a cada um a nossa eficácia e organização. Irmãos, ter o Dia Internacional da Ordem Demolê é de suma importância para a nossa instituição. Saber que essa Assembleia nos reconhece em diário oficial é uma grande honra. Dia 18 de março foi escolhido em homenagem ao nosso patrono Jacques Demolê, que foi queimado na fogueira nesse mesmo dia, no ano de 1314, por não entregar seus companheiros, mantendo-se fiel até a sua morte. Espero que hoje, nesta casa do povo, saiamos daqui com o espírito ainda mais renovado, sabendo de nossas obrigações para com toda a sociedade. Quero que cada um aqui se sinta honrado, batendo no peito e dizendo: eu sou um Demolê, para os 4 cantos desse mundo. As pessoas, a cada dia mais, devem conhecer a Ordem Demolê. Venham, meus irmãos, vamos juntos lutar por um mundo melhor. Jamais nos esqueçamos de nossas virtudes e baluartes. Façam com que todos sintam a sua presença e que este seja um grande diferencial, podendo acender assim a chama de esperança no coração de cada um. Iniciemos ainda mais jovens nessa amada instituição, para conseguirmos com isso divulgar ainda mais os nossos ensinamentos. Senhores deputados, olhem com muito carinho para esses jovens, pois tenho certeza que daqui sairão futuros líderes de nossa nação, assim como Bill Clinton foi para os Estados Unidos da América. Este foi um líder de nossos irmãos que conseguiu se destacar na sociedade. Saibam que dia a dia procuramos despertar em nossos jovens a liderança e a retidão. E isto se transformará em excelentes frutos no futuro próximo. Despeço-me, nesse momento, agradecendo a presença de todos, em especial ao amado irmão Alberto Mansur, que em seus mais de 90 anos está aqui em pé à ordem, lutando por essa juventude, pessoa que temos como grande exemplo e que amaremos para a eternidade,
e por isso hoje trouxemos toda a família maçônica aqui. E que o Pai Celestial vos abençoe hoje e sempre, meu irmão Alberto. E viva a Ordem Demolay Paulista, e vida longa ao grande capítulo do Estado de São Paulo, do Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil. Muito obrigado. Cumprimentamos o grande mestre do grande capítulo do Estado de São Paulo da Ordem Demolay, Sr. Rodrigo César Cardoso, pela sua liderança e pelo belíssimo pronunciamento. Passamos agora àquele que todos concordam, é o ponto alto de toda esta sessão solene. O momento em que o grande capítulo do Estado de São Paulo prestará uma mais do que justa homenagem por meio da entrega de uma placa ao Sr. Alberto Mansur, fundador da Ordem Demolay no Brasil e grande mestre honorário do Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil. Farão a entrega o Sr. Vitor Ortiz Pinelli, mestre conselheiro estadual do grande capítulo do Estado de São Paulo da Ordem Demolay, e o Sr. Rodrigo César Cardoso, grande mestre do grande capítulo do Estado de São Paulo da Ordem Demolay. Convido o nosso querido e estimado deputado e secretário Bruno Covas para, juntamente com esta presidência, acompanharmos a entrega por parte do Sr. Vitor e do Sr. Rodrigo da placa e registrarmos uma fotografia que irá para o Diário Oficial do Estado de São Paulo. Reconhecimento. Ao ilustre senhor Alberto Mansur, nossa homenagem ao vosso trabalho em prol da juventude paulista através da Ordem Demolay. São Paulo, 18 de março de 2011, deputados Bruno Covas e Fernando Capês, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigado, tio. A presidência passa a palavra nesse momento ao senhor Alberto Mansur, figura exponencial desse evento, para a sua manifestação. Obrigado.
ilustres membros desta poderosa Assembleia Legislativa desse glorioso Estado de São Paulo. Não posso deixar de me lembrar agora, emocionado, com o coração pulsando a não sei quantas batidas por minuto, de eu estar aqui presente nesta grande casa de leis, um menino que foi criado nesse bendito solo do Estado de São Paulo. Bem pequeno, eu nasci no estado do Rio de Janeiro, mas meus pais, meu pai e minha mãe especialmente, eram libaneses, como todos os libaneses que tem no mundo, desbravadores de fronteira. Imagina que em 1924, eles saíram do Rio de Janeiro, onde eu tinha nascido, e foram morar numa pequena vila aqui no estado de São Paulo. Diziam eles que naquele tempo ainda tinham os índios lá por aquelas bandas, nas pequenas cidades de Paraguaçu. Foi em Paraguaçu, meus queridos irmãos, meus amigos, jovens demolei, eu aprendi as primeiras letras. Foi neste solo maravilhoso e bendito de São Paulo, o AE e o OU, lá com uma professora que se chamava Dona Cota. Não tinha nem grupo escolar, nem nada. Eu fui um dos estudantes do primeiro grupo escolar criado naquela cidade. E imagina os anos passando e eu ter essa alegria de ser homenageado nesta casa, neste querido estado de São Paulo. Minha querida família da maçonaria, da qual eu tenho a felicidade e a honra de dizer que participo simplesmente há 60 anos. Grande escola de uma forma de vida, de uma forma de viver, a grande patrocinadora desses movimentos que estamos vendo aqui, investindo na juventude brasileira, tendo certeza de preparar pessoas melhores para um mundo melhor. A maçonaria que patrocina os jovens Demolei, a maçonaria que patrocina as filhas de Jó, a maçonaria que participa e patrocina e ajuda e compartilha com a Estrela do Oriente, que aqui está presente. Eu estou feliz, muito feliz, e inclusive com os pequenos meninos de 8 a 12 anos das Távolas Redondas. Muito obrigado, maçonaria, por tudo que você tem feito por este nosso querido Brasil. Eu tenho a honra e a alegria de contar um pouco para vocês, se me permitem. Eu já tinha 30 anos de maçonaria e não me conformava com uma situação em que vivíamos há 30 anos atrás. A Ordem Demolei está fazendo agora 30 anos. O que havia na reunião das maçonarias, que eu já disse, completando 30 anos naquela época, era exclusivamente dos maçons. A nossa família não compartilhava. Eu não conhecia a esposa dos maçons, meus amigos daquela época, e vice-versa. Os meus filhos não conheciam os filhos dos outros irmãos de maçonaria. Enfim, nós vivíamos segregados. Era um grupo de maçons que se reuniam, mas a família distante. E nas viagens que eu fazia aos Estados Unidos, representando a maçonaria brasileira, eu tomei conhecimento dessas organizações que vocês estão vendo aqui hoje. A Ordem Demolei, as Filhas de Jó, a Estrela do Oriente e a própria maçonaria. E nas festas dos Estados Unidos, a família estava presente. Então, juntamente com a minha esposa, tia Célia Mansur, a grande incentivadora, a grande companheira, 62 anos de casamento, estamos comemorando agora, ao meu lado sempre, digo, vamos mudar um pouco essa situação, vamos lutar para trazer para o Brasil essas organizações, se elas conseguem o congraçamento da família, o fortalecimento das famílias. Famílias bem constituídas tornam um país bem constituído. E nós saímos mãos à obra. Ela estava ao meu lado quando eu fui a primeira vez em Kansas City,
nos ajoelhamos perante o túmulo de Frank Sherman Land, com o compromisso de trazer para o Brasil a Ordem Demolay. São 30 anos, graças a Deus, de alegria, de sucesso, de certeza de estarmos investindo e preparando os nossos queridos jovens para os futuros líderes, hoje e no futuro, da nossa própria terra. Depois de algum tempo trabalhando com os Demolays, eu e tia Célia, quando viajamos pelo Brasil inteiro, nós instalamos capítulos Demolay no Brasil inteiro. Mas muitas mães nos procuravam, tio Mansur, tia Célia, eu gostaria também, porque eu só tenho filhas, que elas participassem de um movimento como esse. A maçonaria não pode estar preocupada em investir na juventude só falando na parte masculina. E as nossas filhas, que elas serão as futuras esposas, as futuras mães desse grande país, a grande responsabilidade que elas têm de preparar um mundo melhor. E aí nós dizíamos a elas, calma, nós temos a possibilidade de fazer isso também. Até que chegou um dia, eu e tia Célia fomos para Omaha, Nebraska, para tratar, junto com os dirigentes internacionais da Ordem Demolay, do nosso sonho de trazer também essa oportunidade para as queridas minhas filhas aí que estão hoje representando as filhas de Jó. E eu me lembro que naquele mesmo dia, em frente do prédio da Ordem Internacional das Filhas de Jó, tinham 3 ou 4 mastros enormes, mas nós saímos daquele dia felizes, eufóricos, temos a fotografia em casa, de ver a bandeira do Brasil tremulando no alto daquele dia maravilhoso. E eu agradeço a vocês que estão continuando esse nosso sonho. O objetivo era um só, congraçamento da família. Então, temos a alegria de estar compartilhando com vocês. Já falei com a Miss das Filhas de Jó do estado de São Paulo e com a família dela. E isso só nos traz alegrias. É pena que a tia Célia não esteja aqui do meu lado, porque decorrido mais algum tempo, digo, nós temos que completar esse movimento. Está faltando o essencial. Nós hoje temos os filhos trabalhando no templo, numa entidade paramaçônica. Temos as nossas filhas trabalhando dentro do templo, numa entidade paramaçônica. E as mães desses meninos e dessas meninas, onde se encontram? Como vocês sabem, é costume, as mães dedicadíssimas nos clubes de mães, e antes mesmo da existência do clube de mães, as mães, as esposas dos maçons, que são as grandes colunas da maçonaria, porque se não fossem elas, a compreensão, o sacrifício, o entendimento, o incentivo, nós maçons nem poderíamos fazer maçonaria. Portanto, aqui nesse momento eu quero pedir uma grande salva de palmas para as mães dos Demolay e para as esposas dos maçons, as grandes colunas dessa terra. Parabéns a elas. Continuando então em rápidas palavras, da concretização dos nossos sonhos, nosso ideal do congraçamento da família, estava faltando esse elo principal, um local para as esposas dos maçons, como foi citado hoje brilhantemente para a nossa querida irmã da Estrela do Oriente, para as nossas mães, irmãs, esposas, viúvas, as viúvas dos maçons sendo atendidas e trabalhando até agora. Nós fomos em busca desse complemento, desse congraçamento para a cidade de Washington. Eu e tia Célia, mais uma vez, estivemos lá na sede internacional da Estrela do Oriente. E se nós temos a Estrela do Oriente hoje funcionando no Brasil, se deve ao incentivo, o carinho e realmente a presença da Célia ao meu lado, quando nós trouxemos a autorização e criamos no Brasil
no Rio de Janeiro, os primeiros 5 capítulos da Ordem Estrela do Oriente no Brasil. A tia Célia, os nossos aplausos, nosso agradecimento também. Muito obrigado por participar. Obrigado. A vinda desses lindos meninos, quem ainda não tem, a cidade que não tem, procure criar as tábulas. Vocês precisam ver a emoção, as lágrimas, a alegria que nos traz esses pequenos jovens, esperanças dessa nossa grande terra, que são os escudeiros da tábua redonda. São os distintivos que eu carrego no meu peito, no meu coração. A Ordem de Molay, as Filhas de Jó, os escudeiros, a Estrela do Oriente e, evidentemente, o compasso e o esquadro da minha querida maçonaria. Eu agradeço a vocês todos por este brilhante espetáculo que vocês estão me proporcionando. Eu agradeço a Deus a toda hora, junto com a Célia, que está lá no Rio, e ela disse para mim, como diz sempre, leva o meu carinho, o meu beijo, o meu abraço, e tenham a certeza que eu rezo todo dia para essa grande família que nós temos. Deus abençoe todos vocês, que continue esse trabalho, invista na juventude, que os dividendos são os melhores possíveis. E Deus abençoe essa terra de São Paulo e que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Convido agora o deputado Bruno Covas para, juntamente com esta presidência, prestar uma também justa homenagem ao senhor Rodrigo César Cardoso, grande mestre do grande capítulo do Estado de São Paulo da Ordem de Molay, por meio da entrega de uma placa também, com os seguintes dizeres: a Assembleia Legislativa, em sessão solene, presta homenagem ao grande mestre do grande capítulo do Estado de São Paulo da Ordem de Molay, Rodrigo César Cardoso, pelo excelente trabalho realizado em prol dos jovens, cujos princípios ensinados são amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. A Ordem de Molay é considerada pela ONU, Organização das Nações Unidas, uma entidade não governamental de importância fundamental, pois trabalha alicerçada na máxima de que, educando-se o jovem, estaremos nos eximindo da tarefa de ter que castigar o adulto. Entre aspas. Esta presidência, o deputado Bruno Covas, subscrevem a placa e temos certeza que Rodrigo César Cardoso manteve-se fiel e leal aos ensinamentos do nosso grande fundador, Sr. Alberto Mansur. Deputado Bruno Covas.
Estão aqui presentes também, para gáudio desta sessão, ex-grandes mestres daqui de São Paulo, Fábio Alexandre Gomes e Kleber de la Libera. Também uma honra, uma salva de palmas a ambos pela honrosa presença. Bruno. Presidência tem a honra de passar a palavra ao eminente deputado Bruno Covas, autor do projeto que instituiu o Dia Demolei no estado de São Paulo. Boa noite a todos. Queria cumprimentar toda a mesa em nome do deputado Fernando Capês e agradecer ao deputado que adiou uma viagem já marcada para que pudesse presidir, solicitou ao presidente que convocasse essa sessão solene, dando continuidade ao nosso trabalho como deputado estadual, que tive a honra de presidir já essa sessão nos anos anteriores, e por ter assumido o convite feito pelo governador Geraldo Alckmin. Estou hoje licenciado como secretário do Meio Ambiente. Então, agradecer ao deputado Fernando Capês, que não só agradeceu o nosso convite, mas como colocou também toda a assessoria à disposição, e todo o sucesso aqui também se deve à sua colaboração. Um lenhador acordava às 6 horas da manhã e trabalhava o dia inteiro. Ele havia perdido a sua esposa há pouco tempo. Sua esposa, infelizmente, não havia conseguido suportar as tempestades de um inverno rigoroso. Sua família, desde então, era um filho de poucos meses e uma raposa, sua amiga, tratada como um bicho de estimação e de sua total confiança. Todos os dias, o lenhador ia trabalhar e deixava a raposa cuidando do seu filho. Toda noite, ao retornar do trabalho, a raposa ficava feliz com a sua chegada. Os vizinhos do lenhador alertavam que a raposa era um bicho, um animal selvagem, e, portanto, não era confiável. Quando ela sentisse fome, comeria a criança. O lenhador, sempre retrucando com os vizinhos, falava que isso era uma grande bobagem, pois a raposa era sua grande amiga, e, de algum modo, entendia que era tratada como alguém da família. Os vizinhos insistiam: lenhador, abre os olhos, a raposa vai comer seu filho. Quando sentir fome, comerá a criança. Um dia o lenhador, muito exausto do trabalho, ao chegar em casa, viu a raposa sorrindo, como sempre, com a boca toda ensanguentada. O lenhador suou frio e, sem pensar 2 vezes, apenas lembrou-se do que os vizinhos sempre o alertavam e, imediatamente, acertou o machado na cabeça da raposa. Desesperado, lembrou-se do seu filhinho, entrou rapidamente no quarto, mas, surpreso, encontrou seu filho no berço, dormindo tranquilamente, e ao lado do berço, uma grande cobra morta. Irmãos, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, amigos e amigas. Atualmente, prevalece a cultura da desconfiança e a descrença nos valores e princípios defendidos pela Ordem Demolei. O mundo em que vivemos estimula o consumismo, o individualismo e a competição desenfreada, onde o próximo é apenas um concorrente e o sucesso na vida deve ser obtido independente dos outros e muitas vezes às custas alheias. Vocês, pelo contrário, defendem o companheirismo, a cortesia e a lealdade.
praticam a solidariedade, sabem que todos somos irmãos e que devemos confiar em nossos amigos e ajudar aqueles que precisam. A política e os políticos estão cada dia mais desacreditados. As leis não são cumpridas e, quando o são, é somente pelo medo da sua sanção. Vocês não. Acreditam no patriotismo. Sabem da importância de todos participarem das discussões da nação. Entendem que todos devem colaborar com o país e respeitar as nossas instituições. A importância da família já foi abandonada. Quantas histórias horrendas vemos no noticiário de pais cometendo crimes contra os filhos e filhas e filhos contra os seus pais. E vocês defendem o amor filial. Compreendem que a nossa família é o centro de nossas realizações. Nos tempos modernos, confunde-se ardil com esperteza, manipulação com inteligência, tirar vantagem com crescer. Vocês não confundem. Vocês creem na pureza e que fazer o correto sempre é o melhor a ser feito, independente dos resultados. Em razão desses princípios e de muitos outros que vocês defendem, e por os praticarem em seu trabalho, é que esse parlamento tem o dever de exaltar a Ordem Demolei e realizar esta sessão solene. Um abraço fraterno. Parabéns, Demoleis, pelo seu dia, pelo trabalho realizado neste último ano e pela defesa intransigente de importantes valores em nossa sociedade. E muito obrigado por manterem acesa a nossa esperança no mundo melhor. Boa noite. No momento em que agradecemos também a inestimável cooperação do nosso querido amigo Clóvis Messias, fundamental para este evento, Delminde, a toda a nossa assessoria. O último ato consiste nas palavras do presidente. E eu trouxe para cá um discurso para fazê-lo. Mas depois das palavras e das lições trazidas em seu discurso do deputado Bruno Covas, penso que despiciendas e supérfluas se tornariam quaisquer outras. Sendo assim, cumprimentando a todos, especialmente na pessoa do nosso querido e estimado Alberto Mansur, que é o fundador, a razão de ser deste evento e da própria ordem aqui no Brasil, nós declaramos por esgotado o objeto desta sessão, o seu encerramento. Não sem antes agradecer a todas as autoridades que compareceram, aos funcionários da Assembleia Legislativa, Dona Vitória, e em seu nome cumprimentar a todos os funcionários do cerimonial. E, com a licença da Dona Vitória, há sempre lembrança da Dona Ieda, 65 anos de Assembleia Legislativa de São Paulo, que com carinho e denodo se esmera na realização das sessões solenes. E uma das sessões solenes que realizei, tal era o seu entusiasmo e ao mesmo tempo a sua preocupação em que tudo desse certo, que ela tropeçou e teve uma fratura em sua perna.
E eu entrei, antes de começar a sessão, preocupado, eu estava na enfermaria, e tive que me retirar, porque ela se recusava a exprimir uma única lágrima, a gritar de dor, para não tirar a concentração e atrapalhar a sessão que iria se iniciar. Dr. Mansur, talvez esse ato singelo de amor filial, de amor maternal, de amor pelo trabalho, seja a expressão maior da Ordem Demolei e que certamente o sentimento que motivou na fundação da Ordem aqui no Brasil. Convidamos a todos para uma confraternização que se realiza agora, aqui ao lado, no hall monumental desta Assembleia. Está encerrada a sessão. Que Deus nos abençoe. Boa noite.